Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de um tema extremamente importante: as unidades estruturais e os tipos de rocha que compõem a estrutura da Terra. Veja você, quando falamos disso, devemos relembrar a imagem que mostra a Terra dividida em manto, núcleo e crosta. Para ilustrar tudo isso, observe a imagem que temos sobre a estrutura da Terra. De dentro para fora, temos o núcleo, o manto e a crosta, onde existe uma variação de temperatura extrema que explica a alta pressão interna da Terra. Quando falamos disso, é para nós entendermos que essas estruturas, elas se subdividem, onde as camadas da Terra são sempre contadas de dentro para fora. Isso significa dizer, então, que vamos considerar sempre que a primeira camada é o núcleo, depois o manto, depois a crosta. Esta porção superficial, sólida, que se subdivide em placas tectônicas, compondo assim o que nós chamamos de litosfera. Assim, a camada mais externa da Terra é composta essencialmente por rochas e solos. O que estamos falando para você? Estamos dizendo que a crosta terrestre é composta por grandes grupos rochosos. As rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Importante lembrar, se ela é uma rocha magmática, ela veio do magma, solidificado, onde? Em duas possibilidades: interna à crosta ou externa. Se interna, rocha magmática intrusiva. Se externa, rocha magmática extrusiva. Lembrando que elas também podem ser identificadas como intrusivas ou plutônicas, ou extrusivas ou vulcânicas. Temos também o grupo das chamadas rochas sedimentares, onde vamos observar o quê? 3 agrupamentos: as rochas sedimentares detríticas, orgânicas e químicas. O que varia? O tipo de sedimentação. Detríticas, detritos, fragmentos de rocha. Orgânicas, resíduos animais e ou vegetais. Químicas, por processos químicos, por exemplo, dissolução e solidificação. E as metamórficas? São aquelas que sofreram alterações físico-químicas. Sofreram como? Em razão das variações de temperatura e de pressão. Assim, entende-se que a rocha metamórfica pode ter origem das rochas magmáticas, ou ainda ter origem a partir de rochas sedimentares. Portanto, elas não possuem subdivisão. São rochas resultantes das variações de temperatura e pressão que provocam a alteração físico-química de suas propriedades. Entendido isso, é importante que nós tenhamos uma visualização dessas estruturas. Veja o primeiro caso de uma rocha ígnea e ou magmática. O que temos aqui? Rochas magmáticas como o granito, é o exemplo ilustrado, o basalto, o diorito, o andesito. É importante saber esses nomes? Sim, porque pode ser uma questãozinha no seu vestibular de múltipla escolha. As mais importantes: o granito, uma rocha magmática intrusiva, e o basalto, uma rocha magmática extrusiva. Importante guardar esses exemplos. Temos também o caso das rochas sedimentares, como citado anteriormente. Veja o exemplo em tela, é o caso do arenito. Observe a característica porosa, como se fosse o quê? Uma grande quantidade de grãos de areia aglomerado. Como se fosse? Não, é isso. Daí vem o termo arenito, um conjunto de areias que se transformou em uma estrutura rochosa. Veja que legal você usar o princípio interpretativo para entender o tema. Veja ainda o outro caso, as metamórficas. E aí nós colocamos 3 exemplos para vocês. O gneiss, que vem do granito, a ardósia, que vem da argila, o mármore, que vem do calcário ou da calcária. O que é isso? Rochas que são magmáticas ou sedimentares, transformadas em rochas metamórficas. Veja mais, temos ainda um conjunto de províncias geológicas. Observe na tela a ilustração.
O tipo de rocha vai determinar o quê? Unidades estruturais. Primeira unidade, escudos cristalinos. Vem de quê? Rochas cristalinas. Quais são elas? Magmáticas e metamórficas. Bacias sedimentares. Vem de rochas sedimentares. Unidades estruturais compostas por rochas sedimentares. E dobramentos modernos, que podem ter todos os tipos de rocha, em razão do seu processo de formação. Opa, o que temos então? 3 unidades: escudos, bacias sedimentares e dobramentos ou montanhas terciárias. Viu o detalhe? Por que são chamados de modernos? Formação recente, era cenozoica, período terciário. Vejamos mais um caso. Observe novamente na tela. Olha as estruturas cristalinas. O que eu tenho aqui? Observe que na representação eu tenho uma série de mais. Isso indica para você que são unidades estruturais cristalinas. Quando eu tenho sobreposição de camadas, são unidades estruturais sedimentares. Veja no exemplo visual o caso de áreas de serras, o caso de áreas de picos, muito comum na região dos mares de morros. Observe mais um caso representativo de uma bacia sedimentar. Observe que eu tenho um escudo cristalino, eu tenho outro escudo cristalino e entre eles uma área de sedimentação com sobreposição de camadas. O que eu tenho? A sobreposição de camadas sempre representa uma estrutura sedimentar. Observe o outro exemplo de sobreposição de camadas que temos aqui. Isso, em geral, são áreas rebaixadas, onde os agentes externos do relevo contribuem para a formação destas bacias. Um outro caso que podemos observar é a partir das eras geológicas. Observe a tabela do tempo geológico. O que eu tenho aqui? Da formação mais recente, cenozoica, para a formação mais antiga. O que eu tenho? Era cenozoica, era mesozoica, era paleozoica, era proterozoica, era arqueana. O que nós podemos observar? Das formações mais recentes para a mais antiga. O que eu tenho? Dobramentos modernos, formação mais recente. Formações intermediárias, bacias sedimentares. E somente nas eras antigas que eu vou ter os escudos cristalinos. Conclusão. As estruturas cristalinas, elas são predominantes na base da litosfera. Significa dizer que, quanto mais antigo for os terrenos, maior será a presença dos agentes externos que irão decompor essas estruturas, formando grandes bacias sedimentares. O que nós podemos concluir disso? A maior parte do território brasileiro, então, será composto de bacias sedimentares, pois nossa estrutura é extremamente antiga, formada no pré-cambriano, arqueano ou proterozoico. O que eu vou ter? Cerca de 64% da estrutura geológica do Brasil é de bacia sedimentar, contra 36% de escudos cristalinos, sendo o quê? 32% no arqueozoico, 4% no proterozoico. Muito importante isso, porque nessa formação nós identificamos os recursos minerais que tanto têm valor econômico para nós. Visualizando então, repetindo a ideia, pensando um pouco, no território brasileiro prevalece formações antigas no embasamento. O que é isso? Os chamados crátons, a base geológica do nosso território. E o que vamos ter? Na parte superficial, grande quantidade de bacias. O que propiciou essas formações? É o que vamos ver no nosso próximo encontro. A ação dos agentes externos. Te aguardo. Um grande abraço e até a próxima.